Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos aqui no YouTube. Eu sou Bruno Mazzoni. Vamos lá, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma atualização da Ferbasa, FESA 4, as ações da Ferbasa, produtora de ferro-cromo, ligas, com uma planta irreplicável aqui na América Latina e que deu muito dinheiro para a pessoa física nos últimos anos, uma boa evolução dos preços, teve desdobramento recentemente, então está um preço mais acessível agora e que fez da Trígono, por exemplo, um fundo de muito sucesso, porque a Trígono é um dos grandes investidores da Ferbasa. Então, se você se interessa pela FESA 4, seja você investidor aí da Trígono ou investidor direto da FESA 4 nas ações, vamos lá comentar sobre ela nesse vídeo. As pautas serão as seguintes: um resumo sobre a companhia, tese de investimento, talvez, seja aqui colocada para vocês. O filme recente, como é que está a evolução da sua receita líquida, ciclando levemente para baixo, mas isso eu coloco para vocês em mais perspectivas na DRE logo menos. Vamos falar sobre as suas exportações, a DRE, como comentado, múltiplos, dividendos, preço justo, agora com desdobramento, então dá uma atabalhoada aqui na plataforma scanner da bolsa, mas ainda a gente consegue tirar um preço justo, por fórmula de Graham. Preço teto de dividendos também vai fazer parte aqui das pautas. E a gente caminha para o valuation, quem investe na Ferbasa de institucional, bateu não CDI, e a gente vai terminar com a clássica análise técnica aqui para vocês. Então, quais são os descontos em um possível cenário de ciclo de baixa, quais seriam as ordens mais interessantes que eu teria ali já cadastrado para 2024. Certo, pessoal? Sem mais delongas, disclaimer na tela. Eu sou Bruno Mazzoni. Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos, canal no YouTube que eu posto ao menos um conteúdo por dia sobre Ferbasa, ações, bolsa de valores, a própria B3, Bovespa, dividendos, ações que pagam dividendos, cenário macroeconômico. Então, se você gosta desses tipos de temas, pessoal, considere se inscrever e ative as notificações. Como eu falei, ao menos um vídeo por dia você vai ter aqui a notificação push enviada pelo YouTube. Bom, quem é Ferbasa, pessoal? Verticalização das operações. Que operações são essas? Produção de ferro-cromo. Então, ali é o principal que ela vai estar entregando para vocês, e aqui na América Latina é a única. Então, tanto ali na exploração de cal, virgem, quartzo, para a produção do seu ferro-cromo e as ligas todas que envolvem e várias indústrias que estão atingidas por essa indústria, por essa extração aqui e também beneficiamento da Ferbasa, pessoal, que é uma companhia que é um monopólio. Hoje, planta na América Latina não existe. Então, ela no Nordeste conectada ali, também com gerador de energia mais a Sudeste, tem uma operação, pessoal, irreplicável. Então, vocês vão olhar logo no seu balanço, e ela tem um balanço de monopólio, estilo B3, assim, Então, alavancagem muito baixa, resultados consistentes, mesmo aí em mercados cíclicos, conseguiu ter resultados tranquilos e margens interessantes ao longo da última década. Isso é importante de se colocar. Então, se você é da indústria, pessoal, tanto da indústria de ferro-cromo, ferro-silício e dentre outros, e a exploração, não deixa de ser também de quartzo, bauxita, deixe nos comentários. Bauxita é a CBA. Deixe nos comentários, eu fixo você no topo. Porque é uma indústria muito estratégica essa da Ferbasa. Infelizmente, quando você mergulha para a governança corporativa, não é uma empresa que deseja muito sócio. Então você vai ver uma liquidez baixa, uma governança que não é novo mercado, diferentemente da Vale, por exemplo, que pós FHC decidiu ser uma corporation, A Ferbasa em nenhum momento decidiu ali vir para novo mercado, abrir mais a base de ações, a base de acionistas, e diluir um pouco do controle atual, só tem ordinária. Não, tem preferencial, tem ordinária, base é bastante enxuta. Por isso que talvez você tenha tido aí melhores momentos na Ferbasa via fundo de investimento, como é o caso do Trígono. Agora, quem foi lá e pegou o risco, pessoal, resolveu investir na FESA, nesse boom de commodities mais câmbio, ao invés de outras companhias, se deu muito bem. E a gente vai falar sobre isso já. Mas a indústria que ela está, ferro-cromo, ferro-silício, a extração ali de quartzo, e uma planta, como eu falei, cromo e quartzo, como eu falei, uma planta irreplicável, certo? É a única aqui na América Latina. Então, um monopólio para ela nas operações. A receita pós-2021 ciclou para baixo. Pessoal, é interessante falar que 2022 foi um ano até melhor do que 2021 para a Ferbasa, para o mercado dela específico. Então, aí dá uma diferenciação em relação ao minério bruto, por exemplo, da Vale, ou as siderúrgicas mais conectadas com China, que eu não consigo ter qualidade técnica para passar para vocês. Então, se tiver alguém que me escuta aqui e sabe a diferença do ferro-cromo para o minério, ou melhor, sabe a diferença entre as indústrias que utilizam o ferro-cromo da Ferbasa
para as indústrias que utilizam, por exemplo, minério de ferro, da Vale, da Usiminas e da Semin. Poxa, isso vai ser legal para eu trazer aqui nos próximos vídeos, pessoal. Por quê? A Ferbasa conseguiu um 2022 muito bom, melhor do que 2021, e 2021 para as mineradoras foi o melhor ano. Então ela teve mais um ano de ciclo positivo ou de aceleração de ciclo, e isso chama muita atenção. Uma das justificativas ao olhar para o balanço da Ferbasa, e principalmente para suas exportações, foi o fato de que ela tem uma força muito grande nos Estados Unidos para as exportações. E aí nós percebemos, e vale também para siderúrgicas agora, não só para as mineradoras, que a Gerdau foi muito bem em 2022, porque a economia americana foi muito bem, enquanto a China estava em lockdown. Então, as exportadoras mais conectadas com os Estados Unidos em 2022 conseguiram ser muito mais resilientes. Gerdau perante Usiminas, Gerdau perante Companhia Siderúrgica Nacional, mas principalmente perante Usiminas, já que a Companhia Siderúrgica Nacional também tem elo de exportação forte com os Estados Unidos. Tá? Então, teve esse tchan. A Ferbasa também, pessoal, ela agrada gregos e troianos aqui, né? 14% da sua exportação vai para os Estados Unidos, quase 11% para a China. Então ela tem ali uma dinâmica de exportação bem diluída. O Brasil compõe 54%, 55%. Então ela é meio a meio. Tá? Não é uma companhia que você vai estar 100% conectada, ou melhor, mais conectada, mais sensível com o PIB Brasil. Tá? Isso também traz mais uma justificativa, além do fato de ela ser um monopólio, né? De estabilidade nos lucros. Então ela está... Os tentáculos dela estão 50-50, 50 aqui, 50 overseas, né? Para além dos oceanos. Então isso é interessante, sendo Estados Unidos, China e Japão principais exportadores, a Alemanha também, tá? Então os grandes do G8 aí são os destinos da Ferbasa, bem conectada, né? Tem ali um Itamaraty dentro da própria companhia que faz muito bem essa exposição nas exportações, essa diluição de players nas exportações. Bacana estudar a Ferbasa. Aqui, pessoal, é o seu balanço. Tá? Então, o que nós temos aqui? Bom, o canal Clube dos Dividendos vai falar de dividendos, uma estrutura de payout muito robusta. Tá? Então, média de 50% você pode colocar ali. Então, a política de dividendos muito robusta, muito parelha, muito não estável, muito consolidada. Tá? E aí nós vamos para a parte de monopólio, né? Uma empresa com alavancagem zero, geração de caixa somente em 2015 que não houve geração de caixa. Tá? Basicamente isso, que ela queimou caixa. Foi o único ano da última década que ela queimou caixa. Os outros todos ela fez caixa e fez caixa com bastante robustez. Tá? E lucratividade. E o asterisco, e eu não consigo explicar para pessoal, porque poderia muito bem falar, poxa, exporta mais para os Estados Unidos. Mas não tanto a mais. E ela conseguiu um resultado estupendo em 2022 em relação a 2021, que já foi monstruoso para ela. Tá? Então aqui uma particularidade, muito provavelmente, da indústria ferrocromo, ou da qualidade, do talento, do timing, sazonalidade específica ali para a Ferbasa. E essa informação que eu não tenho. Por isso que eu jogo para vocês, quem for do setor, ou acompanhar as lives da Trígono, eles falam muito sobre a Ferbasa. Caso eles tenham o porquê desse resultado tão estupendo de 2022, show de bola, né? A margem chegando a 34%. Então, gestão de estoque, né? Um novo contrato de venda, enfim, algo aconteceu ali que elevou a companhia e elevou também os seus proventos, né? Sai de um máximo de 140 milhões para 2022 chegar a 450 milhões. Tá? Então aqui, pessoal, está também um pouco da parte do médio e longo prazo. Não abracem essa ideia de que vai pagar 500 milhas todo ano em dividendo. Não é a realidade da companhia. Tá? Ainda assim, é uma companhia que depende de termos de troca. Tá? E os termos de troca de 2020 para cá melhoraram, de 2016 para cá vem melhorando, certo? Então é natural você estar surfando uma década de bons dividendos ou de consistente dividendos. A gente vai olhar sobre eles daqui a pouquinho para não falar já. Antes do já, a gente comenta sobre os múltiplos, 7 vezes lucro. Então a Ferbasa hoje deu uma escorregadinha, o que é legal, tá? O que é legal porque ela estava negociando em um patamar no relativo da companhia muito alto, ainda está alto. Eu vou mostrar no EV/EBIT para vocês, tá? Que ainda está alto no relativo, ou seja, no histórico da própria companhia. Dividend yield de 6,5%, ótimo. ROIC de 10 também e dívida, tá? Caixa líquido, sem dívida. Tá? Preço justo de grana está em 16,78, um upside de 62,28% pós-desdobramento aqui, certo, pessoal? E aí, quando eu falo no relativo, ela está cara, eu pego o histórico do EV/EBIT, aí eu vejo indo para 8,32, tá? Numa média aí de 1. Aqui, pessoal, muito provavelmente, né, o desdobramento fez aí um certo percalço com o indicador, mas eu vou manter, pessoal, em nenhum momento
o mercado pagou muito pela Ferbasa. Tá? Agora está se pagando um preço-lucro e um EV/EBITDA de uma empresa de valor. Então eu não sei se é bug do próprio desdobramento, tá? Ou se de fato o mercado deixava ela para trás, tá? E nunca chegou a negociar, nunca chegou a precificá-la nem a 5 vezes lucro ou 5 vezes EV, tá? EV/EBITDA nesse caso. Então eu deixo para vocês que no relativo está super caro, no estático, naquele filtro da fórmula mágica de Joel Glimbat, por exemplo, poxa, tá ok, tá abaixo de 10, tanto preço lucro como EV/EBITDA, show de bola, dívida zeradinha, nada a cornetar por aqui, tá? Nos dividendos, não fiquem órfãos de 2020, foram R$ 1,30 divulgados, anunciados e pagos líquido em 2022, tá? 2023, 58, tá? E tende a ciclar um pouquinho mais para baixo, pessoal, tende a ciclar um pouquinho ainda mais para baixo. Eu iria para os 45, para os 40, tá? Com pés no chão aí em relação à Ferbasa em 2023. Datas importantes, pessoal, já marquem aí, ela não se aquece agora. Ela vai em junho, setembro e dezembro, tá? 3 vezes por ano, sendo o segundo semestre ou o fim do primeiro semestre, o start, ou seja, o resultado do primeiro tri, do segundo tri quase, né? Do segundo tri, perdão, será ali o burburinho, tá? Para o dividendo chegar. Beleza, pessoal? Então eu traria, acho que esse nuance de um super dividendo agora ciclando para baixo. Se você quiser replicar 2023 e faz sentido, né? Estados Unidos ainda cresce, China está crescendo, Brasil está crescendo, mas todos um pouquinho menos, tá? Tirando China, todos estão crescendo um pouquinho menos. Se quer manter porque o custo do capital aqui diminuiu e no mundo também, beleza. Vamos para R$ 9,66. Tá? Hoje a companhia está negociando a R$ 10,34. Então, se ela manter os dividendos de 2023, na minha opinião, acredito que vai ceder um pouquinho, tá? Porque economias estão desacelerando, mesmo com os juros cedendo, pessoal. A gente ainda deve ter um ano de queda nos dividendos para as empresas cíclicas. A partir de 2024, uma estabilização. Então, 2025 deve ser muito parelho com 2024 em relação a dividendos. 2024, para a Ferbasa em específico, né, que teve um 2022 muito bom, ainda deve ser um ciclo de baixa nos dividendos. Minha opinião, deixe nos comentários a sua, pessoal. Ainda que ela replique 2023, tá um pouquinho caro, né? Não muito, a 10 e pouquinho, o preço teto é 9,67. Certo, pessoal? Bom, quem investe lá? Bom, eu falei para vocês, Trigo no Futebol Clube tem 13%. 13%. Tá? Nos últimos trimestres vem diminuindo, mas pouco a sua posição, tá? Não vem aumentando a exposição, então isso é importante para vocês também terem uma noção que o fundo de investimento precisa pôr no bolso em algum momento. Mas tem 13%. A BTG vem com 3%, a Vanguard com 2%, a BlackRock aqui tem 2 posições que somadas chegam muito próximo de 3%. E a Icatu, consultoria de investimentos, que eu não sei se é do próprio controlador, mas aqui a Icatu, pessoal, seria o outro grande institucional aqui conectado. Mas sem dúvida nenhuma, a Trígono tomou de assalto ali, no bom sentido, tá? A Ferbasa. Bateu o CDI, pessoal, no longo prazo, bateu de longe. Tá? Subiu quase 83.000% contra 7.700% de 1994 até 2024. Então se provou ser um belíssimo investimento a Ferbasa. Bom, espero ter gerado valor para vocês, pessoal. Antes do desdobramento, o tipo de estudo de análise técnica era o mesmo. Então, ciclo de alta de 2016 a 2020 pandemia, e aí tivemos o nosso ciclo de alta conquistado, né? Antes era 60 e tantos reais, né? Do pré-desdobramento, agora 13,82. Chegou lá no 13,82, pessoal, e estamos desacelerando, tá? Para um próximo e eventual ciclo de alta normal. Quando eu olho para o ciclo, para a faixa de preço, para o ciclo de preço melhor, né, e econômico também podemos até dizer que é mais de baixa, eu vou olhar, obviamente, para quem caiu, tá? Vou olhar, obviamente, para quem caiu nos ciclos de queda da empresa, natural, pessoal. Então eu tenho 2 grandes ciclos de queda, eu vou dar um número para vocês aqui, não vou rabiscar muito no gráfico, mas o primeiro foi de 2014 a 2016, tá? Então foram 60% de queda naquele momento, e depois o 2019, 2020, que eu nem posso dizer muito, porque não é nada parecido, né? Porque nós tivemos uma pandemia ali, né? O outro foi uma crise, aí sim, de commodities, desaceleração econômica e também doméstica aqui. Mas vejam que a história rima. E o comportamento, a análise técnica, ela replica, né, praticamente aí o rimar da história. Então, o comportamento humano lá na crise de 2014 a 2016 gerou 60% de queda. A mesma coisa em 2020, tá? Então, qual que é o máximo desaforo que eu acho, pessoal? 60% de queda. A 60% de queda, a gente vai estar falando de uma Ferbasa em algum momento nos próximos anos, negociando de volta aos 5,78, aos 5,54, tá? Essa faixa até os 4,78. Essa faixa aí
entre 4,80 e 5,80, beleza? A partir do topo atual. Só quero pôr isso em perspectiva para vocês, tá, pessoal? É possível e será natural em cima da volatilidade e DNA da companhia. Como eu falei, não é uma companhia que inventou a roda na última década. Ela só é muito bem administrada e os termos de troca, então, a valorizaram. Isso é bem importante. Bom, feito isso, para o curto prazo, para o longo prazo, mas utilizando preços de curto, pessoal, quais são os descontos aqui? Ele se inicia em 8,32, tá? Então, eu esperaria, nesse momento, para intensificar os meus aportes. Não ficaria fora da Ferbasa. Você escolheu ser sócio dela, beleza. Eu só aportaria menos agora. E tá assim para diversas companhias. Eu achava que seria em março, essa queda mais abrupta, mas veio em janeiro. Beleza. 8,32 então seria ali um primeiro desconto. Se você for menos, vamos dizer assim, pessimista nesse momento, 9,52. Tá? 9,52 é a primeira linha horizontal que eu tenho, um suporte do gráfico de linha, inclusive. Tá? Então 9,52, 8,32, 8,39 são os principais protagonistas. Depois vou para casa do 7,21. O que é importante para quem aporta a longo prazo? Preço teto. Meu preço teto está dos 11,29, ou a minha região teto, né? 11,29 aos 12,11. Tá? Como ela está abaixo dos 11,29, pessoal, está liberado para compras, certo? Eu só diminuiria a intensidade porque eu tenho essa expectativa de pelo menos os 9,52. Pelo menos os 9,52. Certo, pessoal? Ciclo de alta tem como resistência os R$14,02, tá? Perdão, os R$13,67, tá? E aí, caso ela inverta a baixa atual e comece a subir, o ciclo que eu vou olhar, pessoal, vai estar muito mais conectado não com o super ciclo 2016-2020, mas com o mini ciclo, tá? E é ali 2022, pós super resultados, até 2023, e aí vamos ver até onde ela para de cair, tá? Para a gente fazer esse tipo de movimento. Então, por hora, não vou projetar nada, porque estamos em queda, não sei qual que vai ser a mínima desse ciclo de queda atual. O desconto, na minha opinião, se inicia em 9,52. 8,39, 8,32 são os principais protagonistas, tá? Mas 9,52 seriam ali o retorno de uma ordem limitada, por exemplo. Tá? Nesse momento, estaria comprando pouco e cadastrando lá ordens abaixo, com certeza, dos R$10. Certo, pessoal? Essa foi a atualização da FESA. Parabéns para você que investiu na companhia, retornou em muito ao acionista, tanto da Trígono, como eu falei, como o acionista individual ali, pessoa física. Só não fiquem órfãos dos dividendos, empresa cíclica natural. Feito isso, tela final, assista o vídeo que o YouTube está colocando para vocês aí, divulgando, inscreva-se no canal e confiram os links na descrição, caso vocês queiram estudar um pouquinho mais sobre o mercado. Tchau, tchau.